Sejam bem-vindos ao podcast Gargalheira. Meu nome é Cleber Amancio. E eu sou o Matheus Gato. Estamos aqui para uma série de entrevistas, conversas com artistas afro-brasileiros. A cada programa, nossos ouvintes poderão acompanhar nossos passos, a formação de um acervo que registra reflexões desses artistas acerca de suas obras e o mundo da arte. Gargalheira Podcast. Gargalheira Podcast. Bom, gente, então hoje vamos para a segunda parte do nosso podcast Gargalheira com Paulo Nazaré. Gostaria de começar perguntando o seguinte para você, Paulo. A gente gostaria que você falasse sobre como foi fazer arte na pandemia. A gente sabe que você pintou, e isso veio a público em março, quando você lançou uma retrospectiva com curadoria da Diane Lima. Então a gente gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Bom, esse trabalho eu sempre falo que, na verdade, eu estou sempre andando, né? E na capoeira Angola, né, a gente tem uma coisa de dar a volta ao mundo, né? Que é a roda, né? Você dá uma volta, né? E eu gosto de continuar pensando que o mundo é uma bola, né, esférica, mesmo que algumas partes estejam murchas, né, mas continua sendo essa esfera, né, não, né, e aí pensando nessa coisa da esfera, qualquer ponto, né, você pode dar essa volta, né, você fazer um pequeno círculo, né, se a gente dá a volta ali em torno da linha do Equador, né, é um grande volta, mas em outras partes também. A gente está sempre fazendo esse círculo, né? Essa circunferência. Assim. Então, durante esse tempo, né, de pandemia, que teve né, vamos pensar que, não, na verdade, não foi um fechamento total, né? A gente não teve, né? Mesmo porque a gente, no Brasil, a gente não teve nenhuma condição de ficar em casa, né? Esses últimos anos de governo que a gente teve sem suporte algum, né? Para alguém ficar em casa, né? Ou quem ficava em casa é quem podia, né? Tinha algum certo privilégio e quem não tinha condições de sair de casa, né? Ou quem não tinha serviço mesmo, né? Quem estava numa condição de desemprego. Né? Então, esse tempo de pandemia eu já tinha corrido, né? Se fosse talvez uns 10 anos antes, aí eu estava lascado, né? Então, até eu começar a vender banana no mercado de arte, eu estava vendendo latinha, né? Então essa coisa de deslocar, né? Eu sempre fiz isso, aprendi em casa, né? E a gente tinha que sair de qualquer jeito, se é com ônibus ou sem ônibus, né? De carro, cavalo, bicicleta, a pé, né? Calçado ou descalço. Então, durante a pandemia, né? Eu não fiz viagens mais longas, né? Mas fiz esses pequenos, né, circuitos, né, no entorno ali do Palmital, né, ali do Alto, né, e em torno do barraco, né, um pouco descendo o morro, né, e percorrendo né, os becos ou elas, né, né, então continuei viajando, né, só que
só que no entorno de casa, né? Dando essas pequenas voltas, né? Passando em ruas que às vezes que estava do lado e que eu não tinha passado, né? E becos, subindo um morro que eu não tinha subido até então, subindo até numa árvore, né? E olhando a vista de outro lado. Então, né? E quando tinha essas, né? Os poucos dias que tiveram mesmo de fechamento, né? Para você ficar em casa, né? Fechava mais boteco, né? Fechava cinema, né? Algumas igrejas fecharam, né? Algumas coisas, né? Fecharam e na academia e tal. Então, né? Fiquei em casa e comecei a pintar, né? Que é algo que, né? Que também que eu fazia, né? Como gravura, né? Mas menos, né? Pintura né? Eu pintava menos. E quando eu comecei a ter um deslocamento mais constante, né? Então isso já não permite que você fique, né, pintando, por exemplo, ou produzindo produzindo um tipo de arte que exige um tempo de estadia maior em um lugar, né? E uma espaço, né? E carregar, né? Não dá para ficar pintando na estrada, né? Carregando. Teve até há um tempo atrás, quando eu comecei esse processo de caderno de África, né? De fazer essas, né? Depois dessas andanças por América, iniciar as andanças pelo continente africano, né? Até um moço falou assim, falou assim, você podia levar umas placas de metal e fazer umas gravuras no caminho, né? Tipo, aí não dá, né? Isso eu não fiz, né? Eu até fiz algumas gravuras depois, mas não dá para sair carregando, né, chapa de metal, né? Você pensar que, sei lá, 7, 8 ou 10 já é um peso. Se pensar, ele levar 1 quilo, né? Você carrega né, 1 quilômetro, mas depois já começa aquele 1 quilo, já vi, você passa a carregar 1 quilo com a sensação de estar carregando 10 e cada vez mais a sensação que aquilo é muito pesado, né? E fora que, na verdade, né, não dá. Se você, mesmo de qualquer tipo de transporte que você esteja fazendo, se é um deslocamento constante, não dá para carregar muita coisa, né? Na verdade, você vai perder tudo isso, né? Vai ir deixando. Eu, quando fui né, comecei esse processo de caderno de África, né? Antes da pandemia e tal, eu fiz uma andança, né, entre o interior. Nairobi, eu cruzei para Tanzânia, Nairobi, no Quênia, eu cruzei para uma cidade que agora me falta o nome, que está mais ou menos na mesma linha longitudinal de Nairobi, mas do lado da Tanzânia, e dali eu fui para caminhando para um lugar chamado Bagamoyo, que em Swahili é algo como o coração despedaçado, ou algo assim como o coração colocado para fora. Bagamoyo foi um porto do lado do. Né, a gente fala um porto, mas não existe uma construção, mas é mais um lugar de saída. Foi do lado no Oceano Índico, na Tanzânia, né, no leste da África. Então, foi o maior porto do leste, né, africano, onde saíam pessoas escravizadas, né, e daí elas seguiam para as Índias, Oriente Médio e para outros lugares da Ásia, né, né, em princípio levados pelos povos árabes, e depois também os europeus entraram nesse comércio, né? A gente sabe que os portugueses chegaram,
né, deram a volta ao mundo, né? Chegaram até o Japão, né? Né, Japão, né, foram para Macau, na China, né, Goa, na Índia. Então, Bagamoyo está desse lado, né, assim como o Idá no Oceano Atlântico, né, o Idá, Porto Novo, né, está do lado, né, oeste né, na África Ocidental, né, e aí eles falam o Idá, né, Porto Novo, né, é onde saiu o maior número de escravizados da África sendo levados para as Américas, né? E aí eu fiz essa caminhada, né, a partir daí em direção a Bagamoyo, junto com Edmund, que é um moço filho de família Maasai e Chaya. Aí o seguinte, eu conto isso porque aí eu levei eu achei que eu já tinha feito uma caminhada, eu tinha ganhado uma verba e eu achei que já estava rico, né? Aí resolvi viajar com uma barraca, um mochilão. Aí eu fui várias coisas para fazer a viagem ficar boa, né? Mas aí aquilo foi ficando insuportável que eu falei, não dá, né? Chegou uma hora de eu dar vontade de jogar aquilo fora, né? E, né, o Woodmond também, né, antes de começar a viagem, né, ele falou, vamos, né? Então fomos juntos, né? Então ele era um cara que tinha muito, né? Ele vem de uma família que é de andarilhos assim, de sei lá, de quantos anos, né? Os Maasai andam sempre, nunca pararam de andar, né? Na verdade, eles têm a perna até comprida, assim, a perna dele era, assim, quase da minha altura, né? Era um homem alto, assim, uma pessoa alta, e ele sumia, né? Andava assim, e aí ele me ajudou com isso, mas eu falei, pô, não dá mais para viajar com isso, né? E aí pequenos circuitos, né? Ou longos, quanto mais leve, melhor, né? Você vai longe. E então na pandemia eu fiz esses pequenos, né, trajetos no entorno, que é o que eu falo, né? A partir da cozinha de minha mãe, né? Então esse entorno da cozinha, né, que já estava previsto, né, quando eu saio para nessa situação de cadernos de África, que eu falo, né, fazer esse é o entorno da cozinha da minha mãe, que é o entorno da casa, do bairro, né, e da cidade, que vira o estado, o país, o continente, até, né, até cruzar o Atlântico, né? E aí é esse vai e vem, né? Essa espiral que se agranda e se apequena, né? Vai fazendo isso. Então, o que aconteceu durante a pandemia foi né? Foi esse processo do apequenamento, né? É o jogo de dentro, né? A gente fala né? Quando a gente está jogando a Angola, né? Tem o jogo de dentro, né? O jogo de fora, né? O jogo de dentro você fica miudinho, né? E aí a gente vai jogando aquele jogo bem pequenininho ali dentro da roda, né? E se movimentando e o jogo de dentro não pode, tem que ser um jogo, tem que ter como a gente fala, tem que ter essa graciosidade, né? Tem que ser jogo bonito, né? Então, mesmo sendo o jogo pequeno, né, a gente tem que ter mandinga, né? O jogo de mandingueiro. Então, durante a pandemia, eu estive nesse jogo de dentro, no miudinho, né? E com a mandinga, né? E aí, a partir disso, né, essas pinturas, né? E aí tem ali essa série da voadora, né? Que é a voadora, né? Que está aí, que a gente sabe o que é e que a gente precisa da voadora, né? A gente tem hora que a gente não tem escolha, tem que ser voadora, né? Como agora.
Então, durante a pandemia, foi esse jogo miudinho preparando para a voadora. Não só a voadora lá da mostra, mas essa voadora do pós, né, durante pandemia, né, que, né, a gente sabe que ainda tem os ecos da pandemia, né, aí, né? Como os ecos, né? A gente tem muitos ecos, né? A gente tem os ecos da colonização, né? Os ecos da escravidão, né? Do escravismo, né? Os ecos da República Velha, os ecos da ditadura, né? A gente está aí, né? É engraçado pensar, esse ano se comemorou os 200 anos, né, da independência, né, e eu vou falar em aspas, né, a nossa independência em 1822, né, e aí 2022 comemorando a independência com o coração do rei, né. Poderia ser, né, assim, né, depende como você usa isso, né? Poderia ser com a voadora comemorando, né, com o coração do rei, né? Mas não, né? Foi uma reverência ao rei, né? E né, não foi a morte do rei, né? Não foi com a cabeça do rei, né? Foi o coração, né? E mas eu falo, né? E a nossa polícia, né? E principalmente a polícia, e aí é importante pensar o estado de Minas Gerais, né? Né? Que fazia parte da província de São Paulo, né? Que era, né? A capitania de São Paulo, né? De São Vicente aí, com as minas de ouro, né? Então tudo isso fazia parte de São Paulo, até que depois resolvem separar as minas, né? Separa-se as minas de ouro, né? E aí forma isso que vai ser o estado de Minas Gerais, né? Deixa ali o estado do Espírito Santo como uma barreira natural, né? Para que outros invasores europeus não chegassem, né? Às minas, né? E roubasse do ladrão, né? Levasse o ouro que os portugueses estavam explorando nas minas, né? Aí você mantém, né? Não tem nada a ver com ecologia, né? Mas mantém aquele estado ali preservado, né? No seu ambiente natural preservado e com os povos boruns, né? E outros ali também preservados, porque a mata e aquela gente que vivia ali serviriam como barreira natural, né, contra outros invasores, né? Então não dava para chegar a Minas Gerais via Espírito Santo, que você tinha uma mata fechada e um povo indígena ali considerado perigoso. Embora o Dom João, né, o dono do coração, tenha iniciado oficialmente a tal da guerra justa contra, né, os boruns, né? E aí começa todo um processo né, de guerra mesmo, né? Mais dura, assim. Sempre teve, mas ele vai oficializar isso, né? Quando ele vem para cá. E aí, Minas Gerais, a gente começa com a nossa polícia, que vai servir o rei ainda lá. A gente começa a servir ele, a polícia mineira começa a servir o rei, ele ainda lá em Portugal, né? Os dragões, né? Os nossos dragões de Minas, né? Que é considerado o surgimento, o nascimento da polícia militar em Minas Gerais. Então, a nossa polícia em Minas Gerais se orgulha de ser uma das mais antigas das Américas, né? Então, a polícia militar de Minas Gerais vamos dizer, tem cerca de 250 anos, né? Ela tem mais ou menos 50 anos a mais que que o Estado brasileiro, que é a independência do país, né? Isso tem a ver com pandemia, né?
Isso. Na verdade, a gente tem essa pandemia aí que chegou antes do Covid, né? Essa coisa de, né, esse cercamento, né? Quem quem nasce, quem mora, quem vem da periferia sabe as fronteiras que tem que enfrentar para descer o morro, né? Ou atravessar as margens, né? Né? A gente sempre tem uma aduana, né? Um serviço, né? De fronteira que está nos cercando aí, né? Mas é isso. Durante a pandemia foi esse processo do jogo miudinho. Paulo, e na sua fala, agora você utilizou a expressão ecos da escravidão. Na sua série, Produtos do Genocídio, é exatamente essa matéria para sua produção, né? Sim, né, produtos de genocídio, né? Eu falei em outro momento, né, dessa relação, né? Eu até falei né, dessa proximidade, essa até eu falo dessa irmandade, e eu tenho trabalhado né, com esse termo né, os irmãos, né, ou a irmandade, né, irmãos em genocídio, né, irmãos do genocídio, ou a partir do genocídio, né, que essa, né, é como a gente fala do Malungo, né, irmãos de barco, né, essa irmandade que acontece, né, a partir desse momento da diáspora, quando diversos povos, né, africanos são colocados em um barco, né, um navio negreiro, um navio, né, esse tombeiro, e são, né, e vão cruzar esse oceano, né? E aí dentro desse barco, né, desse tombeiro, você tem que criar essa irmandade, né? Aí um pouco essa construção de América, né? O povo preto, o povo negro, né, das Américas, né? Quando a gente fala, né, e a gente falava, né, dessa no Brasil, né, até princípios dos 2000, a gente falava dessa relação negro e preto, né? Então a gente até falava da relação entre cor, né? E falava-se, né, preto é cor e negro é raça, né? Isso é uma criação de América, né? Né, negro até então não era raça, né? E preto tampouco, né? Você tem, né? E a diversidade de cores, né? E de corpos, de diferença dos corpos afros é infinita, né? Tanto no continente africano quanto fora do continente africano, né? Mas né, até em América, né? Se você pensa o povo negro nos Estados Unidos, no México, né, que pouco se fala de afro-mexicanos, né? Na Argentina, que está aí nossos vizinhos bem ao lado, né? A gente tem né, esse imaginário que a Argentina é branca, né? Mas a Argentina continua a existência dos afro-argentinos pós, né, Guerra do Paraguai, né, os afro-argentinos sobreviveram, né? Embora tenham sido os primeiros a serem enviados, né? Eram os que estavam à frente, né? Né, do exército, né? Era a vanguarda, né? Que eram os primeiros soldados que estavam à frente do exército argentino, não somente do exército argentino, do exército brasileiro também, né? Então eram pretos, né? Negros que seguiram para o Paraguai né, nessa guerra, né, orquestrada por generais brancos, né, com soldados pretos, né, muitos escravizados, com a promessa da liberdade pós-guerra, né, foram guerrear, né, também indígenas, né, no Paraguai, né, e os brancos que existiam estavam no comando,
né, dos 4 lados, né? A gente pensando Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, né? Os chefes eram brancos e quem eram enviados para a guerra eram os negros e os indígenas. E aí o que eu trato, né, produtos de genocídio, né, abarcando tudo isso, né? A gente tem esse genocídio até na própria guerra do Paraguai, né, e outras muitas guerras. E aí eu falo dessa concepção negros no sentido amplo, né? Então, nesse lugar, indígenas também entram como negros, né? E negros também entram como indígenas, né? Eu falei isso anteriormente, dessa relação, como que essas palavras são móveis, né? Como que elas vão para um lado e para o outro, né? Como que né? O negro indígena depende né? Ele está num lugar onde ele é objetificado, né? Ele é objetificado e é classificado, né? E se objetifica e a partir dessa objetificação, né? Coisificação ele vai sendo categorizado, né? E é mudado de acordo com a conveniência, né, do classificador, né? Pode colocar ele como, né, negro ou como indígena, dependendo do que se espera desse corpo objetificado, né? E ele pode mover também, né? Ele vai mover em diferentes partes, do Brasil para o Paraguai, Paraguai para o Brasil, Argentina, ou para a América do Norte, América Central, né? E aí os produtos de genocídio fala disso, né? E aí então entra tanto a questão afro, né, quanto a questão indígena, a questão nativos e Abiyala, né, que vai se passar a ser América, né? Então esses diferentes povos, sejam originários, né, povos originários de África e povos originários daqui desse lugar que se convencionou chamar América, né? Então aí né? Então, dentro desses produtos de genocídio, é isso: é pegar esse produto que carrega o nome, né, desses povos e evidenciar que se trata de um povo, né, e que sofreu genocídio. Embora muitos, né, tenham sobrevivido, né, e outros tantos não, né? Então, e aí dentro desses produtos tem porque eu costumo trabalhar assim, às vezes está diluído, né? As coisas se misturam. Então, dentro de produtos de genocídio, também tem essa relação com cara de índio, né? O cara de índio, que é cara de preto, né? Que é, né, a busca tanto dessas marcas que temos, e que se cruzam, né, entre afro e indígena, quanto a possibilidade de se dizer afro-indígena, né? Não somente, né, afro-indígena, de certa forma, generalizada, né? E a gente pode ir se aproximando, né? Então, eu me identifico como afro-borum, né? Pela possibilidade de encontrar essa raiz, né? Porque aí você pode ver um afro-chavante, afro-caigangue, né? Um afro-guarani, kaiowá, né? E se a gente tem um rastro, né, a gente pode falar de Banto, né, ou Yorubá, ou mais recentemente com a migração, né, as migrações mais recentes, né, a gente pode conseguir isso, principalmente na Argentina também, isso nos últimos anos foi mais perceptível. A gente pode falar de Xangana Guarani, né? Xangana vindo de Moçambique, né? O povo Xangana,
né, alguém uma pessoa xangana, né, vem do povo xangana, né, que encontra, né? Então, como falar de Ítalo, né? Ítalo brasileiro, né? Mas a gente está falando de uma outra, porque, né, quando a gente fala a gente vê os Nipo, né, que é algo mais recente, né, o Sino, né, os germanos, né, os ítalos, o franco brasileiro, né, mas quando se fala de afro, né, a gente coloca todo um continente e em África até o povo até costuma se, né, estranhar por que nós no Brasil, né, pensamos a África como uma terra só, né, né, a gente, né, você é africano, né, e a gente tem uma visão do africano, né, uma visão geral, mas, né, como foi a nossa formação. Então, aí em produtos de genocídio, né, é sobre isso e sobre, né, outra coisa, né? Então fala dessa. Então, dentro dos produtos de genocídio, tem tanto questões indígenas quanto questões afro, né? Então aí tem os produtos Zulu, né? Que você tem um povo Zulu na África, né? Na África do Sul, e aí que isso às vezes vira, né? É, nome ou apelidos, né? E às vezes Zulu costuma ser até um apelido pejorativo, né? Generalizado como Pelé, né? Tipo assim, todo mundo é Pelé, né? Tipo, não tem nada. Você olha para a pessoa, não tem nada que o aproxime do Pelé, né? Mas as pessoas falam Pelé, né? É o Pelé, né? O Pelé só porque tem a pele negra, né? A pele preta, o Pelé, né? E aí todos são Pelés. Aí há uma diversidade de Pelés no Brasil, né, como as estrelas no céu, como os da Silva, né? E, e isso. Então o que eu vou pegando é isso. Aí o cara de índio, e como cara de negro, né, cara de preto, né, o produto de genocídio, ela costuma, em princípio, agarrar isso, né? Como que às vezes um desenho, né, que generaliza, né? Então, às vezes você tem uma tipografia que é usada para tudo, né? Você tem uma tipografia de uma parte que é usada para uma pessoa Guarani, Tupi, né? Caigangue, Caeté, a mesma tipografia varia. Ou, né, os desenhos são caricaturas, né? Às vezes não uma tipografia que é usada para tudo, mas você vê que é um desenho caricatural, tanto de afro quanto indígena, né? Então, o produto de genocídio trata disso. Mas aí ele vai ampliando, né? E aí começo a colocar não somente o produto, né, de genocídio ali, o nome mas esse que faz o contraponto, né, como o café colonial, né, a cerveja imperial, né, a cerveja 1500, né, e aí por aí vai colocando né, esse outro contraponto, né, não somente, né, o indígena, o afro, mas aquele que faz né, que está nessa peleja, né? Esses nomes que são, se tornam nomes de referência, né? A Avenida Columbus, né? A Avenida Álvares Cabral, né? E tem toda uma relação com esses monumentos, né? Então, um pouco também tem a quebra dos monumentos. Aí dentro disso, aí eu começo a buscar outros produtos que começam onde essa figura né, do negro e do indígena começam a virar o jogo. Então, ela não se torna, não é somente essa
abertura, mas é uma figura que é, né, de certa forma, ganha um poder, né? Só que o que acontece é que esse poder tem muito a ver com o capital, né? Quando aí, a partir daí eu vou entrando num outro trabalho, mas que está tudo em diálogo, né? Que são o círculo branco, que eu falo que é o círculo branco, que é os desenhos de Efum, que eu vou desenhando, né? Esses círculos que tem a ver com a pinta da galinha de Angola, né? E aí essa tem uma história que, resumidamente, é como surge a galinha de Angola, né? Quando a morte chega doente, louca, num povoado e começa a matar o povo. E aí eles, né, mata velho, criança e todo mundo, quem está com saúde ou quem não está, quem está doente. E aí o povo vê que a morte está doente, ela está. E aí eles pedem ao Batalá uma providência, porque a morte estava insana e não estava fazendo o seu trabalho de maneira correta. Isso pode, né, você pode pensar na pandemia, né? E aí o Batalá vem, agarra a galinha preta e sopra sobre ela o pó de Efum, né? E aí ela fica cheia de pontinhos brancos. Aí nasce a galinha de Angola e o Batalá leva ela até o mercado bem cedo, né, o mercado de rua, antes do mercado começar, né? Antes das atividades do mercado começar, ele solta a galinha de Angola ali. E aí a morte vem logo cedo ao mercado, que era o seu lugar preferido, né? Porque aí estava o encontro de muitas pessoas, gente de todos os lados. Então a morte chega e aí ela se depara com a galinha de Angola, que é algo novo, é uma vida nova, não existia até então. E aí ela se assusta e se retira, porque não tem nada que apavore mais a morte do que a possibilidade de uma vida nova. Então, tanto os produtos de genocídio quanto os desenhos de Efum, né, que é os círculos brancos, eles funcionam como essa mandinga, né, também de espantar a morte. Eles são levados ao mercado, eles são deixados no mercado, né, como uma, né, quase como nessa mandinga, essa oferta, o Batalá para o Batalá, né, para espantar essa morte, né? E aí a gente pensa que, né, pensando nisso, a morte sempre está rondando o mercado, né? A gente, né, a causa de mortes hoje não, ou sempre, né, tem a ver com o mercado, com o acúmulo, né, e a escassez, né? E acontece nesses vários mercados, tanto de droga quanto de petróleo, conflito de terra, e conflito imobiliário, e tudo, conflito tanto na cidade, zona rural quanto urbana. E então, o produto de notícia ele vai andando por esses vários lugares, né? Aí eu falei de colocar esses outros produtos, essas outras figuras, né? Essa outra imagem que aparece de forma mais, empoderada, mas esse empoderamento também tem a ver com o mercado, né? Então, e muitas vezes a gente pensa, né? E a gente no Brasil faz muita relação com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos é muito bom nisso, né? De vender isso, né? E a figura da pessoa negra, né? Nos Estados Unidos, né? E que venceu, né? Que venceu o racismo, que venceu a escravidão, né? Ela tem que apresentar essa aproximação com esse lugar do branco, né? Esse lugar do branco no capital,
né? Então tem que ter a mesma, né, o mesmo tipo de roupa, né, os mesmos anéis, né, as joias, né? Aí você vai sustentando lugares que em primeiro plano pertenciam aos brancos, que na verdade, se você olhar percentualmente, continua, né, a porcentagem, né, de negros nos Estados Unidos que tem essas posições é bem menor que a percentagem, né, de brancos. Mas o que eu vou fazendo é isso, né? Como que com esse corpo vai aparecendo. E é quase como a compra da alforria, né? Você tem lá atrás, né? Você que compra a sua própria, né, alforria, né? E a compra do sapato, né? A gente pensa no Brasil e quando o sapato, né, era proibido para pessoas escravizadas, né? E quando você vem oficialmente a abolição e quantas pessoas que vão comprar os sapatos, né, mesmo não servindo, né, nos seus pés, já nos pés dessas pessoas que já não, né, já estavam duros, né, já estavam calejados, já eram pés, não aceitavam muito aquele sapato. Sapato machuca, né, algo que, né, até hoje a gente pega um sapato apertado, né, machuca, mas tem um símbolo, né? A gente fala olhar do pé à cabeça, né? Continua isso. Me olhou do pé à cabeça. As pessoas continuam nos olhando e eu se olhando dos pés à cabeça. Ver o que você leva nos pés e como é a sua cabeça, o que você tem na cabeça, né? E então o produto de genocídio vai viajando nesse lugar aí, e aí teve esse desdobramento com os desenhos de Ofum, os círculos brancos, né? E o círculo branco, né? O círculo branco, onde, né? A gente fala da panelinha, né? E aí que a gente fica pelejando para entrar nesse círculo, né? E aí esse lugar aí dentro desse é um lugar comprado, né? Aí você tem que, né, usar a marca tal, né, o sapato de tal marca, a camisa, né, e por aí vai. Então continuo tratando com esse lugar do mercado, né? Então, e esses desdobramentos. E aí depois o trabalho foi indo para outros lugares, né? A partir das páginas de revistas, né, de moda, né, e de outros produtos no mercado, né? Aí também vou fazendo uma regressão e trabalhando com fotografias de arquivos, né, etnográficos, né? Isso. Talvez ficou meio confuso, mas é porque a vida é confusa. Imagina, nesse ponto, Paulo, a gente também nota no teu trabalho uma pergunta sobre o que é a mercadoria e o lugar do trabalho artístico nesse processo. Isso fica bem evidente num trabalho teu que é bem irônico e bem bonito também, que é objetos para tampar o sol dos seus olhos, né? Ou seja, esses objetos que são feitos de folhas, que são feitos desses materiais, né? Então, queria que tu falasse um pouco sobre essa indagação sobre o que constitui uma mercadoria que atravessa também um pouco do teu trabalho. Então, né, como eu falei da cozinha, né? Falei da cozinha, né? E a cozinha da minha mãe, né? E eu acho que né, eu volto a dizer, né, que esse mundo que a gente vive, né, esse mundo contemporâneo que não começou, né, há 50 ou 100 anos atrás, né, mas lá, né, 500 e poucos anos, né, o 4, né? Vamos pensando quando dizem quando o Colombo chegou aqui, né, em 422 ou até antes, né, quando ele estava planejando essa essa volta, né, a esse
esse planeta, né, quando se começa a aceitar que o planeta Terra era esférico, né? Esférico, né? Antes, né? Quando começa a se romper a teoria da Terra plana, né? E, e Colombo vai, né? Mas você tem aquele fechamento ali do mercado, supostamente ali se fala ali do Mediterrâneo, né? Aquele mar, né? Entre África e a Europa, né? E ali o que depois foi ser chamado de Oriente Médio, né? Quando dizem que os mouros tomam conta ali, fecham esse mercado. E aí, quando eles vão dar essa volta, né? Esse desejo de dar a volta no continente africano, que eles não sabiam que era tão largo, né? Tão comprido, tão grande, né? Para chegar lá nas Índias e buscar tempero, né? Então tem uma coisa da cozinha aí na construção do mundo, né? A busca pelas especiarias, né? As pimentas e etc., noz moscadas e tudo. E então o mercado está aí na história, né? E talvez antes, né? O mercado constrói um pouco a sociedade, né? Essa relação do que sobra da agricultura, né? O que sobra da caça, fazer essa troca, esse escambo, né? Então pensar isso, né? Pensar como, né? Posso pensar não hoje, né, mas a construção desse, né, não só o mundo contemporâneo, né, mas o mundo em geral, né, essa troca de mercadorias, né, da soba, do Ocidente, né, e aí depois o que isso vira, né, esse desejo da acumulação, né, que aí vai até para o lado do colecionismo, né, que o colecionismo também é né, esse ajuntamento de coisas, né? Vai juntando, classificando, selecionando. E então, eu trabalhei com isso, eu trabalhei com, assim, um tempo atrás eu pensei, como me perguntava, eu falava que meu primeiro trabalho era com os porcos, né? Eu trabalhei, mas depois, mais tarde, eu fui reconstruindo, né? Porque eu porque eu considerava que os porcos era o meu primeiro trabalho, porque foi o primeiro trabalho não de carteira assinada, né? Eu só tive a carteira assinada uma vez, né? Mas o primeiro trabalho que eu queria ter a carteira assinada, talvez, né? O primeiro trabalho que, né? Não dá para falar, né? Supostamente formal, né? Um trabalho que era, né? Não tinha nenhum direito trabalhista e, né? Eu folgava no domingo à tarde, né? De meio-dia para tarde e no Natal, né? Então, e não tinha hora, né? Eu trabalhava junto com o sol, né? Era o sol nascia, o sol se punha, e esse era o horário de trabalho, né? E cuidando dos porcos. Mas antes disso, eu trabalhei com. Eu trabalhava, mas isso era bem coisa de menino, bem informal, que era garimpando os rejeitos do alto forno, né? Do siderúrgica, indústria siderúrgica, né? Ali no Vale do Rio Doce, né? Então, naquela época, eles tinham uma borra que sobrava do ferro, né, do metal, que naquela época, eles não aproveitavam, não. Então, eles descartavam isso, né, e tinha uns montes de terra, né, desse lixo da siderúrgica, né, do alto forno, né, da mineração. Então, a meninada ia garimpar essa terra para catar essa borra, né, do ferro, né, que já estava, né, já havia esfriado, né, já estava dura, mas então aquilo a gente garimpava para vender para o ferro velho, né, garimpava, catava ferro também velho, né, naquela época tinha lata, né, as coisas, né, então a gente vendia as latas, né, não era lata, o alumínio, mas era lata mesmo, lata, ferro, né, era o que mais se vendia. Também se vendia vidro, né, as garrafas de vidro.
Então, eu muito trabalhei com isso no mercado, né? Vendendo isso. Aí vendi chuque, né? Vendia chuque. E então isso era informal, né? E juntava lavagem, né? Também tudo isso informal. Eu juntava lavagem porque até hoje ainda tem gente que tem esse costume, né? E aí você dá lavagem os porcos, né? Os porcos não tinha. E naquela época era assim, os porcos do povo engordava à base de lavagem, né? Não tinha essa coisa da ração que tem hoje, que é mais popular, né? Cachorro comia o resto da comida de casa, e aí o que não ia para o cachorro ia para a lavagem, né? Que ia para os porcos. Então eu fazia isso. E aí depois eu trabalhei vendendo limão, né? E aí limão, abacate, corante, feijão, né? E aí fui vender produtos da China mais tarde, né? Do Paraguai, né? Aquele caminho China, voltando na Guerra do Paraguai, né? E a questão agrária, tudo. Então vendi algumas coisas do Paraguai, né? E aí eu falo, não dá para falar que vendi, né? Eu tentei vender plano funerário, né? Vender caixão. É um trabalho difícil, você tem que acreditar muito. Você bater na porta da pessoa e falar, quer comprar um caixão, né? Mas teve isso, tinha isso. Na época as pessoas vendiam, mesmo que a pessoa morta, aqui, ó, você vai pagando o seu plano, né? Para quando vai pagando, então quando você morrer, você tem um lugar. Eu tentei vender isso, era difícil. Acho que hoje talvez eu seria melhor para vender e, e várias coisas. Então, eu falo isso para mostrar essa relação do mercado, né, comigo e com muita gente, né, que está aí, né, tanto e aborte, né? Eu fui vender plano, né, ou negociar, né, essa coisa de negociar o plano funerário, o caixão, né, né, então até a morte é mercância, né? Até a morte está dentro do mercado, giro, né? Então tudo, não tem como escapar. Nem morrendo você escapa né, do mercado. Tudo se torna objeto. Então o que eu vou fazer é pensar isso, né? E aí, para tampar o sol dos seus olhos, né? Objetos para tampar o sol dos seus olhos tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa improvisação, né? Desses objetos, né? Que quase foge do mercado, né? O próprio fazer o né? Próprio chapéu, né? Mas ao mesmo tempo tem a ver com esse lugar da andância, né? Do andar, né? Do cruzar o deserto, né? Né? Desses vários lugares para chegar a um outro lado, né? Então, tampar o sol dos seus olhos pode ser, né, esse sol do cotidiano, do trabalho, né? Esse sol forte que nos queima, né? Essa relação com o próprio objeto com o mercado. E eu gosto de pensar que, né, é uma imagem que é, né, de certa forma bonita, né? Então, ela um pouco que tampa esse sol, né? É um pouco é uma é um trabalho que a princípio você olha e né, você fala, é uma imagem bonita, né? Então essa relação está dentro do mercado, né? Então um trabalho que apesar, né? Eu penso que toca nesses vários lugares, né? Essa relação com o sol, né? E o sol, né? Essa relação com o trabalho, né? E até filosoficamente, né? A gente pensar de sol a sol, né? A gente fala de sol a sol, né? E eu volto lá quando eu trabalhava com os porcos, que eu trabalhava junto com o sol, né? Com o sol nascendo e o sol se pondo, né? Que não era uma realidade só minha, mas de muitos trabalhadores e continua sendo a realidade de muitos, né? Então pode se tampar o sol, né?
desses óleos aí. Mas, por outro lado, como essa imagem tem né, fala disso, né, fala dessa relação com o trabalho, dessa possibilidade do movimento, né, da busca por um trabalho, né, o retirante, né, que vai para São Paulo, para o Rio, para Belo Horizonte, procurar uma melhor condição de vida, né, e fugindo do sol, né, não, né? E aí você pode ir para São Paulo, Rio, mas aos que vão além dessa fronteira, né? E seguem para o norte, onde o sol não é tão forte. E aí, quando ela entra no mercado, ela é uma imagem bonita, né? Então, o colecionador, né? Às vezes ele só vem e fala, essa imagem é bonita, né? E não pensa em tudo isso que trata essa imagem, né? Então, eu acho que ela cumpriu. Essa é uma das imagens mais conhecidas que eu fiz, e eu confesso que no começo eu fiquei um pouco incomodada, né, por ela fazer tanta, né, se tornar tão conhecida, né, ser tantas vezes reproduzidas, mas aí depois eu falei, mas essa imagem está cumprindo a função dela, que é essa de tampar o sol de seus olhos, né? Ela, né, nos diversos lugares, né? Então eu acho que ela, né? E aí eu vendo ela também, revendo, né, em diversos momentos, né, com diversos, de vários modos, né, sendo diversas pessoas, né, ao longo desse tempo que ela foi sendo produzida, eu vou olhando ela de forma diferente, falando, realmente é um trabalho que fala muito, né? E ela cumpriu a função, e cumpre a função, que é essa função de tampar o sol, né, de seus olhos. Paulo, tu estava falando agora um pouco da cozinha da sua mãe, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco quem foram seus avós, né? Quem foram seus pais, quem foi sua mãe, qual a profissão deles, com o que eles trabalhavam, com o que eles mexiam. Sim, então minha mãe lá do Vale do Rio Doce, né, ali de Borum, né? Ela nasceu ali e, né, e meu pai é de família branca, né? Minha mãe é de mistura, filha de mistura, né? E meu pai ali também chegou com esse povo quando, né? O que acontece tem essa região do Vale do Rio Doce, né? Né, ela foi muito tempo preservada, né? Mas né, e aí depois começa essa questão da guerra justa, né? E aí no final do século XIX começa, né, um pouco essa partilha, e aí começa tanto, né, aí esse preparamento, né? Quando começa as leis de abolição, esse processo da abolição, né? Com várias leis, né? Que a gente vê, né? Do ventre livre, sexagenária, etc., etc., que, né? Que isso se repete, né, no Brasil, né? O fim da ditadura como o fim da escravidão oficialmente acontece de maneira lenta, né? E que é supostamente segura, né? Segura, entre aspas, né? E então começou esse processo, e aí começa o loteamento dessas terras aí no Vale do Rio Doce também, nessa região de Minas, e aí elas começam a ser oferecidas para os colonos, né, os estrangeiros né, principalmente os alemães, italianos, principalmente que quisessem desbravar essas terras aí. Então, a minha mãe dessa região aí, a família, né, a família do meu avô trabalhou aí, né,
quando começa a formação dessas fazendas, né, muita gente se retirou, né, e muita gente acaba não se retira, né, vai ficando e ao mesmo tempo ele vai sendo incorporado nessas fazendas, né, e sendo transformado no que eles diziam de bugre, né, que era você vai deixando de ser, né, aquela indígena e vai se tornando, né, um trabalhador de né, das fazendas ali. Então essa região, né, como toda Minas Gerais, ela também era uma, né, a região quilombola, né, e aí eu volto lá na Irmandade, né, porque acontece isso com os Boruns, algumas coisas parecidas que era, né, tanto os Boruns, né, o povo Borum se dividia em grupos pequenos, né, para se deslocar e, né, melhor se proteger, quanto a existência dos quilombos nessa região. Tanto do outro lado da montanha, que é a região do Jequitinhonha, né, quanto do lado, né, se pensa do lado norte, está o Vale do Jequitinhonha, como o lado sul, que é o nordeste de Minas, está o Vale do Rio Doce. Aí também tinha, né, muitas comunidades menores quilombolas, né, e eram menores justamente para melhor se movimentar aí, né? Então, e aí quando começa esse processo da partilha das terras do Vale do Rio Doce, esse oferecimento para os, né, para os colonos, né, que quisessem desbravar, e aí começa esses conflitos, né? E também, né, desses conflitos vão tendo esses encontros, né, que é um pouco a repetição do que acontece, né? Do que já havia acontecido, né, e continuou acontecendo para a construção desse Estado brasileiro, né? Então, né, o Estado como país, né, nação brasileira, e tal. Aí também vai se repetindo isso, né? E aí com o caso com os Boruns, né, algumas comunidades quilombolas, né, gente que vinha lá né, que tinha sido escravizada, gente do lado do Jequitinhonha, né? E aí ali do outro lado do Jequitinhonha tá onde está a Boca Diamantina e outras outras cidades, né? Outros povoados. Então é aí que surge, né? Tá um pouco a minha família aí. E aí a parte da família do meu pai vem também com essa migração. E aí tem esses encontros onde vai nascer essa gente, filha de mistura, como eu, né? Abugraiado, né? Esse afro-borum, né? Mas com um rastro, né? Ítalo, luso, qualquer coisa, né? Então vem... e Mas a gente também estava desbravando, trabalhando aí no corte da madeira, aí era zona de mata, né? Até a gente chama Mata Atlântica aí, e aí essa zona hoje é bem calorenta, né? Então, o primeiro negócio aí também é muito parecido com o negócio do Brasil, né? O Brasil começa com o corte da madeira, né? E lá também tem esse corte da madeira. Então, tem o corte da madeira, primeira coisa. Depois vem o surgimento das fazendas, né? Então, primeiro se corta a madeira, aí tem a construção né? A formação de pasto, né? E aí a formação de pasto, aí as coisas do gado. E então a família da minha mãe, né, ficou trabalhando, né, desde esse final de século até sempre trabalhando para essa família, né? Então, eu trabalhei com os porcos para essa mesma família, né? Então o pai do meu avô, né, o pai da minha mãe trabalhou aí, e aí a mãe da minha mãe, né? E e aí isso seguiu, né? E
Então, a minha mãe trabalhou para essa gente, trabalhou ela. Então, em 44, a mãe dela foi, ela, a mãe da minha mãe, que é Nazaré, né? E por isso eu sou Nazaré. Nazaré é um nome, né? E aí eu uso isso, né? O ser Nazaré é meu próprio trabalho, né? Talvez o trabalho mais visível e menos visível, né? Então, mas ser Nazaré, né, é parte de meu trabalho, né? Paulo Nazaré, levar Nazaré e ser levado por Nazaré, né? Então, Nazaré não é um sobrenome, mas é um nome, né? Nazaré Cassiano de Jesus, a mãe de minha mãe, e ela não aceitava muito essa situação, e naquela época quem não se adaptava muito, eles enviavam né, para os manicômios. Então, ela foi enviada para a colônia de Barbacena, né? Naquela época era o trem, né, chamado de trem de doido, que era o trem de gado, né? O mesmo trem que levava os bois, levava as pessoas, né? E a malha ferroviária no Brasil, naquela época, era grande, né? E cruzava, né? Você podia ir de Belo Horizonte para, né, para o Rio de Janeiro, né? Ali do Vale do Rio Doce, né? Para o Rio de Janeiro, para Barbacena, toda essa região, para São Paulo, né? Então ela foi colocada num trem de doido, né? E o delegado, né? Ele ele que assinou os papéis, né? E para ela ir lá para Barbacena, e a minha mãe foi ser criada aí na Casa Grande, né? Então ela trabalha desde sempre, né? E, e a família dela sempre trabalhou. E aí mais tarde, né? Depois ela foi, né? Ela foi, como eles dizem, ela foi meio que amadrinhada, né, pela filha desse moço, né, e, né, eles falam, né, era madrinha, assim. Então ela trabalhou para essa dona, que era madrinha dela também, por muitos anos. Então a madrinha dela, né, que amadrinhou ela nesse lugar, levou ela para trabalhar na casa dela. Isso acontecia muito, né? Então você vai trabalhar na casa da sua madrinha, né? E aí fica aí trabalhando o resto da vida, né? Então ela ficou aí, né? Era aquela coisa. E até hoje, né? Morar no serviço, né? Eu preciso de uma empregada que dorme no trabalho, né? Você dorme no trabalho, eu não dorme, né? Quase que não dorme no trabalho, porque minha mãe, depois isso repetiu, eu fui trabalhar com ela, né? Então ela trabalhava né? Ela não fazia igual eu, ela trabalhava mais. Eu trabalhava junto com o sol, ela trabalhava com o sol e com a lua, né? Então, à meia-noite que ela ia dormir, né? Essa coisa toda. Na época, ela queria estudar, ela não pôde estudar, ela só podia estudar se ela depois ir para aula, ela conseguir uma vaga no colégio de freiras, né? E para estudar, ela não podia, só podia ir, era à noite, mas ela só podia ir depois de arrumar a cozinha da janta. Mas aí o meu pai era entregador de leite, né? Ele entregava leite, trabalhava de entregar leite, e aí que ele conheceu ela aí, que ele foi entregar leite na casa dessa dona, e aí ele conheceu ela, e aí aconteceu a história deles. Também que não é uma história muito feliz, né? A gente mas teve essa parte que ela saiu, né, da casa da madrinha que ficou odiando ele, né? Eles brigaram pro resto da vida, assim. E aí depois, né? Então é isso. Meu pai vem desse, descendente dos italianos que chegaram lá, mas eles não deu muito certo, não. A mãe dele morreu quando ele era pequeno. E o pai também sumiu no mato, e ele sumiu no mundo, e ele passou uns 7 anos no mato, assim. Então, morreu quando ele tinha uns 7 anos,
dos 7 aos 14, ele ficou meio no meio do mato, lá no Vale do Rio Doce, e depois ele foi meio resgatado lá com uns 14 anos, já mais ou menos na adolescência, ele passou a viver com a família, e aí, mais velho, aí depois foi trabalhar, né, com essa família, né, também é tudo região de mato, roça, né? Então ele estava no fundo de fazenda, né? Como muita gente, né, indígena ficava, né? Muita gente que era nas beiras de mata que sobravam na criação das fazendas, né? Na beira do rio, né? E aí ele foi trabalhar aí, ficou trabalhando com o gado, com leite, e aí nessa de entregar leite que ele conhece ela, e aí ele tira ela daí, né? E eles se juntam e tem um casamento onde eles têm 8 filhos, né? E um deles sou eu. Mas aí não dá certo, aí nos anos 80 ela deixa ele e vai para a madrinha, vai para Belo Horizonte, e ela vai junto, né? Tinha possibilidade de ir com uma outra dona para Bahia, e ela resolveu ir com a madrinha. E aí leva metade dos filhos, né? Leva a minha irmã, que estava sempre trabalhando com ela, né? Então, teve uma época que minha mãe descia o morro para trabalhar, lavar roupa, né? E ela, às vezes, tinha uma época de buscar roupa, né? Mas tinha uma época dela descer e que falava que era melhor, né? Lavar roupa na própria casa da pessoa, né? E que se lavava roupa e fazia tudo, né? Então, minha mãe levava eu, que eu era pequeno, e levava minha irmã. E então, desde pequeno que eu estava aí com ela nesse trabalho, minha irmã ia para cuidar de mim, né? E aí acabava ajudando em toda as tarefas domésticas das casas onde minha mãe trabalhava. Então, quando ela vai para Belo Horizonte, eu vou junto, e mais 2 irmãs e meu irmão, né? E um sobrinho na época, a gente vai para Belo Horizonte. E daí de Belo Horizonte eu vou, né, continuando isso, a mesma relação com a família da qual ela foi criada, que os pais e avós trabalharam, né? Então isso se repete em Belo Horizonte. A de Belo Horizonte, ela fica em Belo Horizonte e os filhos vão, né? Que era eu e 2 irmãs e irmão e o sobrinho, vamos para Curvelo, onde eu vou trabalhar com os porcos lá na fazenda desse moço, né? Que era o moço que foi criado com ela, né? Assim, eles eram a mesma idade e tal, foram criados na mesma casa, né? Só que ela trabalhando e ele estudando. Então, e aí ela fica aí e eu fico trabalhando para eles lá, cuidando dos porcos, depois volto para trabalhar em Belo Horizonte para eles também, cuidando dos cachorros, da casa, etc. e tal, né? E aí, né? E aí eu estou na minha adolescência, né, na formação, e aí eles estavam me treinando para continuar no caminho que eles queriam, né? Então eles previam que eu ia virar o motorista deles, né? Então eu já tinha armado assim o meu futuro, tudo já estava tudo organizado. Eu ia tirar a carteira e ia ser o motorista da casa, né? Meu posto maior. E aí eu continuava trabalhando, mesmo na cidade, na capital de Minas Gerais, né? Terceira maior cidade do país, né? O aglomerado, né? A terceira maior região metropolitana, né? Pensando na região metropolitana, né? Então, aí eu estava aí dentro também. Tinha outro cara lá que também estava também na mesma condição e mais precária que eu, né? Então, eles falam, você tá ruim, olha para o lado, tem alguém pior. Esse cara... Mas ele conseguiu escapar de sorte também. Depois de mim, ele viu que tinha uma luz no túnel e seguiu e fugiu. Mas
Mas aí o que acontece é que, né? Mas foi difícil para mim sair daí, porque eu estava numa relação psicológica, né? Eles treinavam, né? E me xingavam o tempo todo, né? Me chamavam de banana, né? Um banana, né? Um pastel, né? E etc, etc, tal. E, e não tem como te pagar mais do que isso. Era um quarto do salário mínimo na época. E engraçado que nessa época o salário mínimo também acho que era em torno de 1.000 cruzeiro ou algo assim, né? Ou 10 ou 1 milhão, pode ser. Eu teria que confirmar esses dados. Eu sei que eu ganhava 200, podia ser 250 mil, talvez. Acho que eu ganhava 250 mil cruzeiro, talvez. Ou 250 mil. É porque aquela época foi uma época muito confusa, que foi cruzeiro, cruzado, cruzeiro, novo, novo, cruzeiro, novo. Então, a, o nome do dinheiro, né, e os números variavam muito. Então, pode ser que eu ganhava entre 250 cruzeiro e 250 mil cruzeiro, né? Mas que era o quarto do salário mínimo na época, né? Não dava para nada e eu trabalhava assim. Passei a trabalhar mais, né? Porque antes eu trabalhava com o sol, né? Aí nessa época tinha luz, né? Eu estava na cidade, então tinha luz artificial, eu tinha que trabalhar também, né? E e aí todo esse processo é bem difícil, na verdade foi bem difícil para mim, né? Mesmo sabendo, eu estudava assim, mas era, né? Foi um processo que era muito massivo, né? Então eu tive que me dar isso de presente, sair de lá, eu planejei várias saídas, né? E o moço que estava lá, ele era muito medroso, né? Falando, não, você vai sair daqui, não pode, né? Tal, vai muito difícil a vida fora daqui, né? A vida era muito difícil, para ele era muito difícil fora daquele lugar. E eu estudava na época, né? E uma vez ela me perguntou: o que você prefere, trabalhar ou estudar? Eu falei: estudar. Ela falou: ah, mas se você não estudar, se você não trabalhar, você não pode estudar, né? E aí trabalhou isso comigo. E eu pensava que realmente se eu não trabalhasse lá, eu nem ia poder estudar. Aí eu tinha mudado do Cafezal para o Palmital, né? O Cafezal é do lado, o aglomerado da Serra, é o lado ali do Mangabeira, né? É separado pelo Parque das Mangabeiras, que é uma reserva ecológica que separa a favela do bairro Nobre, né? Onde está até o Palácio do Governador, né? E aí, então eu morava lá e eu fui para o Palmital, mas continuei estudando ali no pé da serra. Então eu achava e segui até terminar o segundo grau, mas eu achava que era muito difícil. Então para eu sair dali eu tive que me dar isso de presente de Natal, né? Então eles já tinham me dado alguns presentes da Disneylândia, né? Que eles faziam gostavam de passear em Miami, né? Em Orlando, iam para Disney e aí traziam assim o boné do Mickey, né? Aí para mim, né? Eu vou trabalhar mais porque eu tenho o poder do Mickey Mouse. Então, nesse Natal, eu eu me preparei, né? Eu tinha preparado, eu iria sair quando acabasse o ano letivo, mas eu não consegui. Então, teria que ser um dia simbólico, né? Então, foi o Natal, né? Era meu presente de Natal, era esse. Então, naquela noite, né? Depois da ceia, né? Então, eu participei até da ceia, né? Trabalhando, né? Ajudando, tudo isso, né? E tinha que. Aí depois da ceia, né? Depois que eles estavam satisfeitos, né? Aí chegou na hora de distribuir os presentes, ela veio e me deu um despertador de presente, né? Da Disney, né? Que era um negócio horrível, assim, o negócio era assim, como eu falo, presente para ela, não para você, né? Um despertador. Você não dá um despertador para alguém que trabalha para você, né? Não é presente. Mas me deu. E aí eu falei, eu peguei e tal, agradeci. Eu estava esperando o pagamento, né? Estava só esperando o meu pagamento também. Aí, quando me deu o pagamento,
Aí eu dei a notícia que eu não voltaria mais. Ela falou, tudo bem, então. Então, certo, você volta depois do Natal, dia 26, certo? Não, eu estou comunicando que eu não volto nem 26, nem depois do dia 1º. E aí me xingaram de tudo quando é, né? De mau caráter. E a minha mãe tinha saído daí. E aí eu saí, fui embora, né? E aí eu fui viver mais o Palmital, né? Né? E minha mãe também já tinha saído, assim. Mas aí depois essas histórias sempre voltam, né? Então, não só eu, né? Depois mais tarde, minha mãe acabou voltando a trabalhar com essa gente, né? E ela trabalhou com a madrinha até, né? Até se aposentar, depois até o enterro, né? Da madrinha, né? E meu irmão trabalhou para essa gente, volta e meia trabalhava, né? E então essa é mais ou menos um pouco a história da minha família, assim. Ela, assim, pelo menos uns 100 anos, não um pouco mais, ligada com a outra família, assim, e sempre tem reflexo, assim. Mas é ali no Vale do Rio Doce, né? Esse moço que era o delegado também era um italiano que chegou lá e se tornou delegado, né? Pelo fato de ser italiano, né? O italiano virou delegado e também ele tinha relação com o cartório, né? Ele mandava prender e fazia os registros, né? Sim, aí a gente ficou nesse lugar, né? Então eu tenho origem nessa mistura aí nesse nódulo aí no Vale do Rio Doce, né? A cidade, né, foi formada em torno de um posto militar, né, ali que era para o avanço, né, sobre o território indígena, Borum. A cidade foi formando aí, virou Porto das Canoas, depois Figueiras, Figueirinha, Santo Antônio do Porto, até que na década de 30, em 37, o interventor do Getúlio Vargas, que era o Benedito Valadares, ele 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 decreta, né, o povoado, né, reconhece a cidade, né, como cidade, né, e o que era um distrito, aí ele a reconhece, né, e faz um decreto reconhecendo o distrito como cidade. E aí no ano seguinte a cidade passa a carregar o nome do Benedito Valadares, né, em homenagem a ele, ao Benedito Valadares. E aí todos nascidos aí têm que carregar no gentílico o nome de Valadares, né, valadarense, né. E aí parte do meu trabalho é negar né, é colocar essa carga, né, no chão, tirar o Valadares, né. E aí eu começo a falar né, de Santo Antônio das Figueiras, Figueirinhas, né, até chegar em Borunac, né, o território Borum, né. Então, quando me perguntam, né, somente sou de Borunac, né. Fui de Santo Antônio, né, fui de Valadares para Santo Antônio das Figueiras, Figueirinha, Porto das Canoas, a Borunac, território do povo Borum no Vale do Rio Doce, o Atu. Então é isso. Afro-Borum. Paulo, voltando um pouco agora a falar da sua obra, eu gostaria que você comentasse mais especificamente uma série chamada Caramuru. Eu vejo que na sua série de desenhos é possível a gente conseguir apontar algumas semelhanças, por exemplo, tanto na série Caramuru quanto na série Arruaça, né? Eu percebo que em algumas telas você representa o momento iminente em que um conflito vai acontecer, né? Então, por exemplo, na Caramuru tem uma tela em que a gente tem
um grupo de policiais, né, do choque, fechados, né, e a gente só vê as flechas chegando, né, elas não chegam a tocar neles ainda, elas estão ainda no ar. Em Arruaça também a gente vê um banco, né, e, enfim, as pessoas em volta e as coisas começando a acontecer. Enfim, gostaria que você comentasse um pouco as suas referências, né, de como você chegou a essa configuração nesses desenhos, né, como você pensa isso? Certo. Então, aí nessas pinturas, né, né, a coisa mais, pintura tem essa coisa, né, esse ato pictórico, né, então a imagem tá aí, tá as cores, né, e aí eu faço esse comentário que, por exemplo, ser Nazaré, né, e aí eu conto esse caos que faz parte dessa construção de mundo, né, e que está em Caramuru, né? Que Caramuru é essa chegada, né? Do europeu ao Pindorama, né? E aí eu falando um pouco aí de Borunac, né? A chegada um pouco a chegada do europeu, do ítalo germânico aí no, né, e outros aí no Vale do Uatu, né, do Rio Doce, em Borunac, né. Eu gosto de fazer essas analogias, esses paralelos, né, de tempo, né, e o que vai essas coisas que se repetem, né, e acontece isso, o Caramuru, né, o Borunac, né, e esse momento de suspensão, né, do que vai vir a ser, né, e aí, né, quando eu falo, né, eu passo a ser Nazaré, né, é o próprio trabalho, né, e aí que Nazaré vai, né, eu vou andar, ela quando vai para Barbacena, ela deixa de ser Nazaré, né, ou deixa de ser registrada como Nazaré e passa a carregar um número, né? Então, por isso eu vou carregar Nazaré, né? Que é, né? Que já é um nome que é uma marca também, né? Nazaré faz uma referência também a um povo que não é de Europa, né? A gente pensa lá do Oriente Médio também, né? Então, toda essa relação que tem uma transformação, né? Então, tem assim, uma apropriação dessa religiosidade né, ali né, e do cristianismo, né, ali na região, ali no Istmo, né, tá entre o Egito, né, por isso esse médio, né, ali a Mesopotâmia, né, nessa quase numa encruzilhada, né, numa encruzilhada entre África, Europa e Ásia, né? E aí você tem uma apropriação aí pelos latinos, né? Primeiro começa pelos latinos romanos, né? E se leva para a Europa, depois traz para as Américas, né? E aí hoje se fala dos latinos, né? Quando se fala latinos no mundo, estão se referindo a nós, né? Seja afro, seja povo originário, seja filho da mistura, sempre vão referir em primeiro lugar, né, o latino. Aí depois vem né, os outros adjetivos, né? E aí Caramuru fala justo disso, né? Eu gosto de pensar isso, que é esse momento dessa chegada, né? Então, o Caramuru também tem a ver com produtos de genocídio, né? Que aí tem como os ovos de Colombo, né? Que é produto de genocídio. Produto de genocídio é um ovo de Colombo, né? Como é um produto, né? O que sai daí desse ovo, né? Então, aí o Caramuru é quase que esse reconhecimento, né? O Caramuru, né, fala daquele, né? O Caramuru é como se fosse um deus, né? Ou um espírito benevolente, mas ao mesmo tempo é o equívoco. Então, aí nesse ato pictórico é o reconhecimento desse equívoco,
né? É quase que a revanche de Karamuru. É como Karamuru falar que não, né? Esses aí não sou eu, né? Esses são usurpadores, né? Então as flechas, né? Quase que Karamuru é a própria flecha, né? Esse ato. E aí tem esse ato da suspensão, né? Do voo, né? Tem um outro que tem o pouso, né? Mas é esse voo, né? E aí assim é quase que deixar para você que está olhando completar esse desfecho, né, desse voo, né, que está ali em voadora e está né, no Karamuru, né, tratando desses, né, de diferentes pontos, né, diferentes perspectivas, mas então ali o Karamuru eu fiquei pensando nisso, né, e todos esses dias, né, e a gente tem que fazer isso todos os dias, que é essa revanche, né, de Karamuru, né, e esse reconhecimento desse usurpador, né, do lugar de Karamuru, né, então eles não são, né, então a Karamuru, né, essa flecha, né, também de reconhecimento, né? E aí todos esses dias, né? Então ali é esse reconhecimento né, que essa tropa ali né, militar não são os deuses que vieram para nos proteger, né? Não são, né, falar não são eles que vieram, né? Não, né? Porque a gente tem, né, o tempo todo é falado, né, para sua proteção. Não. Em verdade, não estão aí para nossa proteção, né? Então é essa eminência desse tombamento desse monumento que é essa instituição, ou essas instituições, né? Que aí está ali né? Se você vê ali nessas tropas, né, de choque da polícia, ou na própria instituição bancária que está ali, né, para te ajudar, né, te ajudar a comprar sua casa, te ajudar a comprar, né, pagar a universidade, os estudos, né, te ajudar a comprar o carro, financiar, etc. Não, né, são agiotas licenciados, né? Então é isso, né? Então essa né? É quase que chamar também o espectador para se juntar, né? A essa, né? Nesse motim, né? Nesse motim, né? Nesse levante, né? Se levantar e, né? Esse né? Eu falo, às vezes chega a ser, né, um manifesto, né, um manifesto, e, né, esse manifesto, esse volante, né, esse panfleto, né, essa panfletagem também, assim, no sentido de falar vamos, né, acho que é isso. Grande Paulo, olha, foi um prazer enorme te receber aqui no Gargalheira. Muito legal dialogar com você, ouvir tua voz, dialogar com o teu tempo de reflexão, o modo como você pensa. Te agradeço muito o diálogo, né, e a generosidade. Muito obrigado. Olha, tem as perguntas que eu estou preocupado com o Gustavo aí. Gargalheira é uma realização do Secult UFRB e Fiche e Camp, programa de pós-graduação em Sociologia. Grupo História e Cultura Afroatlântica. NITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus. Núcleo Afro Sebrap.